Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou o Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança que você possa aplicar no seu dia a dia e assim viver mais e melhor. E no nosso episódio de hoje, o tema é dor nas costas. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu trouxe dois grandes profissionais. O Dr. Brian Coimbra, que é médico formado pela USP São Paulo e especialista em ortopedia e cirurgia da coluna pelo Hospital das Clínicas da USP São Paulo e médico do grupo de coluna do Instituto do Câncer de São Paulo. Brian, obrigado pela sua participação, meu amigo. Maravilha, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Show de bola. E o Hélio Nishioka, que é fisioterapeuta formado pela UniABC, pós-graduado em dor pelo Albert Einstein, fundador do Instituto Nishioka de Reabilitação, cofundador da Tato, que é uma plataforma de fisioterapia à distância e de telemonitoramento em dor musculoesquelética, e também cofundador do portal Físio em Ortopedia, portal de educação para fisioterapeutas musculoesqueléticos. Hélio, obrigado pela sua participação, meu amigo. Prazer enorme estar com vocês aqui. Muito obrigado. Show de bola. Bom, Brian, eu acho que eu posso afirmar aqui, se por acaso o pessoal que nos acompanha nunca teve um episódio de dor nas costas, provavelmente eles não viveram tempo suficiente para isso. A gente sabe que a dor nas costas é um dos principais sintomas que a gente encontra na nossa prática médica. Para você ter uma ideia, por exemplo, quando a gente fala de uma região específica, que é a região lombar, a parte mais baixa das nossas costas, mais de 80% das pessoas vai ter pelo menos um episódio de dor nessa região durante a sua vida, ou seja, é algo muito comum. E você, como ortopedista, assim como eu, provavelmente atende muitos casos como esse no seu consultório, ainda mais pela sua especialidade, que é coluna. Agora, tira uma dúvida pra gente. Toda dor nas costas, necessariamente, é um problema na coluna? Excelente pergunta, Narciso, é um excelente jeito a gente começar essa conversa, justamente porque não, né? Nem toda dor nas costas ela vem da coluna. A gente tem outros casos, como por exemplo, doenças pancreáticas, doenças vasculares, doenças renais, que também vão se manifestar como dor nas costas, como as pessoas popularmente conhecem. Mas a maioria dos casos, elas estão relacionadas às doenças musculoesqueléticas. Então, sobrecargas ligamentares, doenças discais, doenças nas articulações entre as vértebras da coluna e que aí sim vão se manifestar como lombalgias, dorsalgias ou cervicalgias. Perfeito. Explica de forma bem sintética para o pessoal como é que é mais ou menos a estrutura da nossa coluna, até para eles entenderem um pouquinho dessa divisão anatômica que a gente tem e quais são as principais estruturas envolvidas nessa dor que a gente tem dentro da coluna. Perfeito. Então, a nossa coluna ela é segmentada em a coluna cervical, então é a região que fica logo abaixo do nosso crânio, são 7 vértebras cervicais. Depois a gente tem a coluna torácica, que são 12 vértebras torácicas. A gente tem a coluna lombar, são 5 vértebras lombares. E abaixo da coluna lombar, a gente tem o sacro. O sacro são 5 vértebras fundidas e que estão articuladas com a pelve, com a bacia. Então, é uma região relativamente fixa. As porções da coluna que mais movimentam no ser humano são as colunas cervical e lombar. Então, é isso que dá a capacidade de movimentação do nosso tronco. Então, a rotação lateral, a flexão, a extensão, que seria dobrar o tronco, esticar, né? Então, tudo isso, essa grande movimentação vem em grande parte da coluna cervical e lombar. E justamente por essas estruturas serem amplamente móveis, a gente vai ter essas duas regiões como a maior sede dos problemas da coluna, tanto a cervical quanto a lombar. Então é aí que vão aparecer as doenças discais, que é uma causa importante de dor, e as doenças principalmente facetárias, articulares. Essas são as duas principais fontes de dor aí no paciente que tem acometimento dessas regiões. Perfeito. E para a gente também ilustrar um pouquinho, e a gente vai falar sobre isso ao longo da nossa conversa, como é que funciona essa relação entre as vértebras em si e as articulações que ela tem, as facetas, e também a relação delas com o disco. Como é que isso funciona, até para o pessoal entender um pouco mais da parte anatômica, porque muitas doenças estão relacionadas com essas estruturas, né? Perfeito. Então, assim, na verdade, a gente considera que a coluna e a segmentação dela a cada par de vértebras sejam estruturas que a gente chama triarticulares. Então, você tem 2 articulações facetárias na região posterior, ou seja, 2 pequenas facetas de articulação que se acoplam entre si na região de trás, e o disco que apoia uma vértebra na outra na frente. Então, esses 3 pontos de apoio, eles se movimentam para permitir a movimentação do tronco. E aí eles vão sendo consumidos ao longo da vida e por isso esse desgaste está dentro do espectro de problemas que a gente chama de doença degenerativa da coluna. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai consumindo essas estruturas. E o grande ponto é que muitas vezes o nervo
anatomicamente passa perto dessas estruturas. Então, o desgaste delas pode gerar insultos para o nervo. E aí o paciente, além de dor na própria coluna em si, também pode ter episódios de dor irradiada, porque esses nervos vão para os membros superiores, os que saem da coluna cervical, e os nervos da região lombar vão para os membros inferiores. Então, essa relação íntima da coluna com os nervos pode produzir, além da dor local, também dor irradiada. Perfeito. E você falou um pouco sobre essa relação que a gente tem da dor nas costas e a dor na coluna, né? Então, não é toda dor nas costas necessariamente uma dor na coluna. E aí você falou um pouco sobre dor irradiada, existe o termo também de dor referida, né? Que é muitas vezes o que acontece, por exemplo, quando o paciente tem uma dor lombar por conta de um cálculo no rim. Ele tem aquela dor naquela região e isso acaba sendo sentido na região da lombar, até pela estrutura anatômica que ele tem. Algumas outras alterações que a gente tem dentro do nosso abdômen, né, apendicites, entre outras, pancreatite especificamente, podem serem sentidas na região das costas, mas não necessariamente são problemas da coluna. Então é interessante o pessoal saber, até porque muitas vezes chega no consultório ali numa emergência e fala, não, tô com uma dor na coluna aqui, quando vai ver tá com um problema no rim e nem entendeu direito. É importante o pessoal ter essa diferenciação. Eu acho que talvez a fisioterapia seja uma das áreas dentro da saúde que tenha mais evoluído nos últimos anos, né? Principalmente essa relação íntima entre o médico e o fisioterapeuta para tentar melhorar, aprimorar o tratamento dos pacientes. Quando a gente fala da fisioterapia em si, existe algum grupo específico de fisioterapeutas que está destinado ao tratamento dessas dores mais musculoesqueléticas? Como é que é? Todo fisioterapeuta pode tratar a dor na coluna ou existe um tipo específico que está mais direcionado? Mais direcionados são os fisioterapeutas que lidam com a parte musculoesquelética, né? E fisioterapeutas tendem a ser mais generalistas porque a gente tem um outro olhar sobre o corpo, um olhar que não é excludente ao olhar do médico, né? Isso é importante ser dito, porque parece que existe uma faixa de Gaza, uma Exato. briga entre nós, e não existe nada disso. Na verdade, os olhares, eles são diferentes para serem complementares. Então, o médico faz o diagnóstico nosológico, exclui as doenças graves e tal, e nós temos um olhar mais funcional, né? Mais cinético-funcional. Então, os fisioterapeutas musculoesqueléticos, eles tendem a ter um olhar um pouco mais ampliado do paciente, eu diria mais panorâmico do paciente, porque também é importante dizer que dentro das questões que acontecem nos membros, nas extremidades, toda a inervação dos membros sai de dentro de um único lugar, que é a coluna, né? Então a gente tem todo aquele chicote, como se fosse o que o mecânico chama de chicote no carro, né? É um conjunto de nervos que sai dos orifícios da coluna para todas as partes do corpo, né? Isso explica por que uma pessoa que faz lesão medular lombar fica paraplégica, né? Sim. Então, às vezes uma dor no posterior de coxa pode ser uma lesão muscular da coxa, pode ser também uma irradiação da coluna lombar. Então a gente também tem que ter esse olhar um pouco mais ampliado para conseguir fazer as conexões. E uma coisa muito interessante, né, Brian, é que alguns pacientes nos procuram e falam assim, poxa, o Brian me encaminhou para você e você quer fazer outra avaliação comigo. Eu já fiz a avaliação com o Brian. E a gente procura explicar para o paciente a importância da diferença, a importância da complementaridade entre os dois olhares e também repetir a triagem de segurança, porque às vezes o paciente passa com o Brian, que é ortopedista, especialista em coluna, ele passou em dezembro com o Brian, foi viajar e depois em janeiro ele passa comigo. E muitas vezes o Brian pegou um quadro clínico e eu pego outro complicado já, onde o paciente tem alguma outra alteração, uma queixa diferente que me faz, na verdade, não atender aquele paciente. Eu ligo para o Brian e reencaminho de volta, porque aquele paciente precisa ser investigado de uma outra maneira, porque algo se manifestou depois que passou com o médico. Então, sim, existe esse grupo de profissionais, esse grupo de profissionais cada vez eu vejo ele mais treinado para fazer essa triagem, é muito importante, né? Ela deve ser repetir a triagem médica até para a gente encontrar na linha do tempo alguma alteração que pareça relevante e para ser complementar ao olhar do médico. Então, a gente tem que ter uma postura, nós profissionais de reabilitação, uma postura de ter uma visão e uma parceria horizontal com o médico, onde não existe mais essa superioridade, essa alteração. Isso vem também um pouco da falta de autoestima do fisioterapeuta, que tem uma outra profissão, mas que a gente vem trabalhando e lutando, entendendo, conseguindo ter discussões em alto nível para trabalhar em conjunto com os médicos. Perfeito. E talvez 2 dos pontos que você tocou que sejam os mais importantes, na minha visão,
principalmente nessa evolução que a gente teve da fisioterapia, ou da própria medicina, é essa complementariedade, né? Então, ou seja, existe espaço para todos os tipos de especialidade, Sim. para que elas consigam atuar de forma conjunta, em sinergia, melhorar ainda mais o paciente, ou até de forma mais rápida. E essa visão que você falou um pouco mais horizontal, mas eu diria até mais longitudinal, no sentido de a nossa saúde, principalmente a saúde da coluna, ela é dinâmica, né? Sim. O Brian falou, existem diversas estruturas que estão se relacionando ali durante o tempo e pode ser que entre uma avaliação e outra, 1 ou 2 meses de diferença, isso tenha piorado. Sim. E essa piora pode ser, por exemplo, um sinal de gravidade Exato. daquele quadro que precisa ser, mais uma vez, visto. Você tocou também dessa parte da exclusão pelo médico dos casos mais graves. Brian, a gente falou aqui sobre o quão comum são as dores nas costas, e muitas delas, a maioria, decorrentes de alterações mais músculo-esqueléticas. Você também citou aqui que muitas delas são alterações degenerativas, alterações que ao longo do tempo acontecem e que não têm um potencial de gravidade tão grande. Mas a gente sabe também que outras condições que são graves para a nossa saúde geral podem acabar se manifestando como dor na coluna. Como é que um paciente, eu, por exemplo, pessoal que acompanha aqui em casa, como é que eu sei que a dor que eu tenho hoje, ela precisa de um atendimento médico de urgência, que ela pode ser alguma coisa mais grave? Perfeito. Como a gente comentou, né, a dor na coluna é algo muito comum, muito prevalente. A gente assim, se depara com esse quadro frequentemente no consultório, em hospitais, pronto-socorro, uma coisa realmente muito comum. Os fatores que vão chamar a atenção do paciente para que ele precisa, sim, de uma avaliação médica são se ele tiver sofrido algum trauma na coluna. Então, assim, sofreu uma queda, sofreu algum acidente na academia, algum movimento mais brusco que gerou uma dor persistente, e então esse trauma, ele deve motivar uma avaliação para o médico. Se esse paciente tem sinais, a gente chama de caldequina, ou seja, sinais de compressão da porção final dos nervos ali que fica na região lombar. Isso se manifesta como uma parestesia, ou seja, uma diminuição na sensibilidade na região interna da coxa e da região próxima aos genitais. Então, isso pode levantar um alerta de que há um acometimento nessa região da caldequina, além também de possíveis disfunções urinárias, e isso deve motivar uma procura ao médico. Outras causas também, os extremos de idade. Então, dor na coluna num paciente que é muito jovem, uma criança ou um idoso, isso também é atípico. A gente precisa investigar para entender o que está acontecendo, né? Outras causas também. Então, se o paciente tem dor na coluna e febre, isso pode sugerir que esse paciente tem algum quadro infeccioso por trás. E a gente tem algumas infecções na coluna, por exemplo, discites, que são as infecções do disco, né? Outros casos também que envolvem perda ponderal, ou seja, aquela perda de peso involuntária. Às vezes o paciente não está submetido a nenhuma dieta e perde muito peso. Então isso, às vezes, é um pano de fundo de uma doença oncológica, que também pode acometer a coluna, né? Então, essa perda de peso involuntária associada a uma dor na coluna deve motivar uma busca ao médico. Então, esses são os principais quadros. Eu acrescentaria ainda os quadros de dor irradiada e de dor persistente por mais de 1 ou 2 semanas. Então, um quadro que, muitas vezes na coluna, a maioria das dores são quadros autolimitados. Então, o paciente tem uma distensão muscular, uma distensão ligamentar, uma sobrecarga mecânica dessa coluna, né? E aí ele vai ter um quadro de dor que em 1 ou 2 semanas vai embora. Isso todo mundo já passou por isso, né? Agora, quando isso se mantém, quando isso persiste, procure seu médico. E se você tiver dor irradiada para o membro superior ou para o membro inferior, procure seu médico. Perfeito. Você falou de forma interessante da parte oncológica, né? Eu tenho como especialidade oncologia ortopédica. E a coluna é um dos principais sítios de metástase que a gente tem para vários tumores, inclusive os ósseos também. E é interessante o pessoal prestar essa atenção, né? Não ficar assustado em si estar com uma dor na coluna, até porque a grande maioria das vezes acaba que vai ser uma dor musculoesquelética mesmo, que vai ser facilmente tratada, mas esses sinais em si, perda ponderal, principalmente a própria febre, uma dor que não passa, é muito, muito importante, ou veio de forma aguda e não está conseguindo melhorar, mesmo com uma medicação, tem que chamar atenção porque pode ser alguma coisa um pouco mais grave. Hélio, você falou um pouco sobre a primeira avaliação do paciente quando ele chega com o fisioterapeuta, e nesse caso vamos falar principalmente sobre o músculo esquelético. Fala pro pessoal de casa, quais seriam os sinais de que o profissional está fazendo uma boa primeira consulta? O que o fisioterapeuta músculo-esquelético precisa perguntar ou fazer durante uma consulta para que o paciente fique tranquilo e veja que é um bom profissional? Primeira dica que eu daria para as pessoas de casa é que se você não for avaliado na sua primeira consulta com o fisioterapeuta, você provavelmente não vai ser bem conduzido, porque
A conversa com o paciente vai trazer muita informação e vai facilitar o nosso trabalho de cuidar desse paciente. Então, sempre o processo deve ter começo, e esse começo é uma conversa em uma sala fechada, num lugar preservado, onde você protege o paciente, para ele poder abrir o coração também e conversar sobre as coisas da vida dele. Eu costumo dizer que a primeira parte da consulta é do paciente. Ele fala. Ele não é interrompido e a gente meio que deixa o paciente falar. A gente pode fazer pequenos direcionamentos no que o paciente vem falando, mas deixar o paciente falar, tem até um estudo que mostra que o paciente ele é interrompido em serviços a cada 18 segundos, se não me engano, e ele terminaria o que ele está falando em 90 segundos. Ou seja, deixa o paciente falar, porque é da nossa terapêutica também escutar o paciente e mostrar que você está disposto a ouvi-lo. Para você ter uma ideia, no meu consultório eu não tenho nenhuma mesa entre eu e o paciente, né? Eu geralmente faço a avaliação com o assistente junto comigo, o assistente fica no computador anotando, porque eu não quero tirar os olhos do paciente. Então, eu me sento diante do paciente como se fosse um consultório de psicólogo, e sem nada entre nós, e deixo o paciente falar no primeiro momento. No segundo momento, você começa a dar os direcionamentos para entender o que aconteceu, né, a respeito dessa dor, como é que ela funciona, o que faz ela piorar, o que faz ela melhorar, se tem posições de alívio, se tem posições de piora, o que esse cara faz da vida, o que essa pessoa faz da vida, quanta atividade física ela faz, né? Eu costumo conversar também sobre medicações que ele usa de maneira crônica, medicações de uso contínuo, que cirurgias ele já fez na vida, como está o sono dele, como tipicamente é o sono dele, e como está o estresse emocional. Esses são pontos, né, que a gente tem que abordar sempre, porque a gente começou lá atrás, eu sou bastante antigo na profissão, para ser elegante, eu comecei a profissão sendo muito um mecânico de gente, assim, um mecânico de colunas, né? E ao longo dos anos em que a gente foi cuidando de pacientes com dor nas costas, estudando o assunto e lendo, hoje a literatura ela tem um consenso muito forte em mostrar para nós que dor nas costas não é como você tem uma cadeira manca na sua frente, você vai lá, aperta um parafuso e a cadeira fica boa. Nós podemos até nos parecer com uma cadeira, mas a gente é uma cadeira bem complicada. Então, olhar de maneira ampla e panorâmica para a vida do paciente parece ser uma coisa muito importante, isso embasado em literatura, para a gente entender todos os outros fatores que podem ajudar uma dor a se perpetuar no paciente, né? Você pode começar a ter uma dor nas costas, como todos nós já tivemos algum dia ruim, onde a gente teve dor nas costas, mas alguns pacientes começam a ter alguns distúrbios em que a dor ela começa a se perpetuar. E a gente já tem até isso escrito na literatura, que alguns pacientes têm realmente doenças que a gente consegue classificar como mais mecânicas. O paciente tem uma dor muito forte, aguda, por uma hérnia de disco. O paciente tem uma fratura na coluna, tem uma dor muito forte na coluna. E tem outros pacientes em que a dor ela fica por mais tempo com o paciente, ela se perpetua, onde a doença que o paciente tem é a dor. Não tem outra coisa que explique. A dor se torna a doença do paciente. Então, dentro desse entendimento de que a dor não é somente uma coisa mecânica, de que a gente tem que entender quem é esse indivíduo que está na minha frente, quem é essa pessoa. Eu adoro fazer isso, eu adoro abrir essa caixinha. E o paciente às vezes se surpreende porque a gente vai além do que a gente parece fazer, né? Sim. Então, é como se você fosse fazer os móveis da sua casa e o cara sentasse para você e perguntasse, né? Como é que você vê a vida, que cor que você gosta e tal. Então, é mais ou menos isso, né? Muitas vezes os pacientes chegam no consultório e chegam deitando na maca. Então eu quero que você veja... Não, peraí, senta aqui. A gente precisa conversar primeiro, né? O exame físico ele é uma parte importante, mas ele deve vir depois. Primeiro tem que entender sua história, quem é você, né? O que você fez da sua vida, o que você vem fazendo. Para a gente poder realmente ter a compreensão de quem é aquela pessoa e até para a gente desenhar melhor a estratégia. Esse paciente veio atrás de mim buscando uma estratégia mais agressiva. Esse cara é um triatleta que está acostumado a sentir dor e ele quer uma coisa rápida, pesada. Se for fazer exercício tem que ser forte. Ou esse cara é um paciente cheio de medo do movimento, em que eu tenho que ir muito devagar, muito na conversa, muito na confiança, fazer uma exposição mais gradativa desse paciente ao exercício, entendendo quem é essa pessoa e fazer sob medida, né? Eu costumo dizer que a gente não pode ser uma magazine que vende PP, PMG e GG. A gente tem que ser um alfaiate, na verdade, né? Se você tem os braços
braços com comprimento diferente, eu vou fazer um braço mais comprido que o outro na roupa que eu estou fazendo para você. E se você engordar, eu aumento, se você emagrecer, eu diminuo. Então a gente procura fazer esse trabalho bem personalizado, bem individualizado, né? E até complementando essas informações valiosas que você está falando, Hélio, eu acho que é por esse motivo, inclusive, que eu sempre comento com os meus colegas, tanto os colegas de especialidade de coluna quanto de outras áreas da ortopedia, que assim, não é que é importante, eu acho que é fundamental você trabalhar com um bom ou com alguns bons fisioterapeutas, né? Porque isso tudo que o Hélio está explicando é o que vai fazer, na verdade, a diferença para o paciente. E eu digo isso por experiência própria, inclusive porque eu já fui paciente do Hélio também, já me tratou algumas coisas ortopédicas. Então, assim, isso faz toda a diferença, né? Isso a gente chega até nós no feedback do paciente, que ele também se sente bem avaliado. Então, essa eu acho que é a grande diferença. A gente tem um pool aqui em São Paulo, um grupo muito grande de opções de fisioterapia, e a gente vê uma diferença muito grande, né? Uma heterogeneidade grande entre elas, como também acontece, claro, nos atendimentos médicos, mas acho que o grande diferencial é essa avaliação, né? Que a anamnese é uma coisa importante. Na coluna, mais ainda, porque a gente não trata exame, a gente trata pessoas. Exato. Então, você tem que conhecer a pessoa. Isso é um passo importante. Falou muita coisa importante. E é muito legal também que muitas vezes a gente pega um paciente que ficou com a gente lá 4 meses tratando um problema de uma dor mais crônica na coluna. E o paciente, depois de 4 meses, ele está super bem, voltou a fazer exercício, emagreceu, está super, super animado e ele vem agradecer. Ele vem e fala assim, olha, poxa, eu melhorei, né? A vida não é feita só de glórias, né? A gente sabe, a gente estava conversando antes aqui fora do ar sobre complicações, sobre dificuldades com o paciente, né? A gente entende isso, mas o paciente, ele vira para mim e ele fala assim, cara, foi muito legal o processo, foi muito bom, mudou meu jeito de ver minha coluna e meu corpo, sabe que que as minhas estruturas são robustas, que elas estão preparadas para suportar meu dia a dia, mas aquela primeira conversa que nós tivemos, cara, aquilo foi muito importante. Então, alguns pacientes até falam, né? Alguns pacientes menos... A gente está em São Paulo, né? As pessoas têm pouca paciência. E a gente começa a conversar. Você percebe o paciente ficando meio incomodado, que esse cara não vai fazer nada comigo, né? E o paciente fala, bate na coxa assim, tá bom, Hélio, quando é que a gente vai começar a tratar? Eu falei assim, não, faz 50 minutos que a gente está tratando. A gente está conversando sobre a sua vida, sobre tudo que você faz, sobre as coisas que a gente... Estou te mostrando aqui que é importante. Então, o tratamento não é intervenção, o tratamento não é injetar uma coisa no paciente, o tratamento não é esticar uma perna. O tratamento é entender aquele indivíduo hoje um bom guia clínico internacional, ele nos diz, multifatorial, tem que ter abordagens multimodais. Nenhuma monoterapia vai funcionar bem com dores, com problemas complexos, né? Perfeito. A gente não pode pensar de maneira linear. Eu acho que isso vem muito também do processo que a gente teve. É um processo que a gente tem de medicina, né, prática de saúde, muito parecido com os Estados Unidos, em que as coisas são muito compartimentalizadas, né, muito especializadas. Então, muitas vezes se perde esse olhar mais holístico do paciente, mais geral. Além disso, a gente tem uma grande mercantilização da saúde, em que cada vez mais os profissionais, direto ou indiretamente, são pressionados para atender mais rápido. Talvez esse seja um dos pontos que a faculdade, nessa conversa que a gente tem, a anamnese, entender o paciente como um todo, é uma das coisas que a faculdade menos ensina pra gente hoje em dia, que ao mesmo tempo é uma das mais valorizadas pelos pacientes, porque a gente sabe que às vezes até o cuidado em si, a conversa, ela é suficiente para tirar muito do sofrimento que aquele paciente tem, porque lembrando, nós como médicos temos no nosso também juramento em que a gente também, lógico, nunca vai causar o mal para o paciente, sempre que possível a gente vai aliviar o sofrimento dele. Então é importante o pessoal entender que, cara, uma boa conversa, ela muitas vezes é base para um tratamento de sucesso. Então é ter calma mesmo, né? A gente tá com uma vida tão corrida hoje em dia, e eu vou aproveitar até isso para fazer a pergunta pro Brian, porque a gente teve uma mudança de estilo de vida muito grande com o avanço tecnológico, com a correria do dia a dia em si. E muitas das coisas que o Hélio falou sobre alterações de sono, alterações de padrão de alimentação, a própria movimentação, que sempre foi algo inerente ao ser humano, né? Se movimentar, praticar ali a atividade física em si com fins de trabalho, entre outras coisas, caça, plantação e tudo mais. Isso diminuiu muito ao longo do tempo, né? A gente está mais parado como ser humano no geral. A gente tem muito acesso à tela, então smartphone, entre outras coisas. A gente dorme mal, come mal. Eu queria saber de você, Brian, que talvez seja aí o grande assunto que a gente aborda dentro da Outlive.
Quais são os principais hábitos de vida hoje, do estilo de vida moderno, que fazem com que a nossa coluna acabe adoecendo? Ok. Principalmente, Narciso, a perda de atenção que o paciente tem em como prevenir problemas na coluna. Então, acho assim, essa conversa sobre o adoecimento da coluna, ela passa também sobre como manter a sua coluna saudável, né? Perfeito. Porque a base aí para a gente evitar essa piora é justamente atuar como uma prevenção. Então, o que a gente vê hoje em dia muito disseminado é, por exemplo, o uso indiscriminado dos aparelhos celulares. Então, o paciente passa muitas horas do dia olhando para uma tela com uma postura inadequada. Então, isso leva a uma sobrecarga de peso nessa coluna cervical e a gente está vendo cada vez mais precocemente os pacientes mais jovens apresentando problemas degenerativos na cervical e, sem dúvida alguma, o uso de smartphones e de telas contribui para isso. Então, isso é um ponto. Manter-se afastado de atividades físicas. Isso é péssimo para a coluna, isso leva ao adoecimento. Então, a gente precisa manter um tônus muscular. Tem, inclusive, um pesquisador francês, o Guttalier, que ele mostra a degeneração muscular por lipossubstituição. Então, quer dizer, a célula do músculo, ela se transforma ou dá lugar a uma célula de gordura quando você não utiliza esse músculo adequadamente. Até chegar num extremo, por exemplo, paciente acamado, que nunca fica em pé, então ele não usa aquele músculo da coluna, vira gordura pura. Então, quer dizer, a maioria das pessoas sedentárias está no meio do caminho. Ela não tem nem o músculo totalmente tonificado e com bastante célula muscular e nem o músculo totalmente gorduroso. Ela está no meio do caminho. Então, quer dizer, esse processo que é reversível, ele passa por atividade física, fortalecimento, pilates, né, que são atividades aí que vão fortalecer principalmente os músculos que envolvem a coluna vertebral. Então, tomar esses cuidados, evitar tabagismo, cuidados de saúde geral, também vai evitar que a sua coluna adoeça. Então, acho que seriam essas aí as principais recomendações. Perfeito. E quando a gente fala de sono, por exemplo, a gente fala também de tudo que está envolto ali dentro do sono. A cama, o travesseiro, o colchão, exatamente. E isso também influencia no aparecimento de doenças na coluna? Ah, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Então, assim, realmente, a gente vai falando, são infinitas as coisas que a gente tem que trabalhar, né, para evitar esse tipo de problema. Mas certamente essa questão da postura ao longo do sono, a ergonomia que você tem no seu trabalho, então são vários fatores a serem explorados. O colchão é uma coisa que é frequentemente negligenciada. Sim. O paciente sempre fala, olha, eu acordo com dor. Quando foi a última vez que você trocou o seu colchão? Faz 10 anos. Falei, olha, então, muitas vezes ele troca, melhora. Então, quer dizer, também passa por isso. E a ergonomia do trabalho, que principalmente é uma coisa importante também. Se você tem uma cadeira com um apoio lombar adequado, se você faz pausas nesse dia de trabalho, que você fica sentado horas e horas no escritório para fazer uma caminhada, isso também é importante. Se a tela está numa altura adequada. Então, tudo isso, né, que também passa até por uma iniciativa das próprias empresas, que deveriam ter mais, mas também tem que passar pela atenção do próprio trabalhador, são coisas que no dia a dia, no cômputo geral, vão evitar problemas na coluna. Perfeito. Talvez um dos grandes avanços que a gente teve, se a gente pode dizer assim, com a pandemia, foi a utilização do home office, né? O trabalho em casa, que facilita a vida de muita gente também. Tenho minhas críticas também ao home office como empresário, mas eu acho que tem o seu benefício, principalmente para as pessoas que têm ali filho pequeno, que precisam de certas atividades. Mas isso fez com que muita gente começasse a trabalhar, por exemplo, sentado durante a maior parte do dia. E até mesmo a própria dentro da empresa, muitas pessoas passaram a atuar em frente ao computador, né? Tiveram, por exemplo, seus trabalhos que eram mais de venda em porta em porta ou algo do tipo, presencial, pela venda eletrônica, virtual, e passaram muito tempo sentados. Quando a gente fala sobre problemas de empresa, né? A gente sabe que a dor lombar, por exemplo, é uma das principais doenças que afasta as pessoas do trabalho. Ou seja, é uma perda laboral não só para aquela pessoa, mas também milhões e milhões em relação à produtividade que a gente tem. Hélio, em relação à parte de ficar sentado durante muito tempo, o que isso prejudica na nossa coluna em si e quais são os pontos que a gente pode fazer para prevenir que essa atividade acabe gerando um problema na coluna para a gente? A gente tem que separar um pouco. Quando a gente fala de dor, parece que dor é tudo igual, né? E a gente tem que falar um pouquinho da dor que faz sentido e da dor que não faz sentido. Então, se você fez uma mudança na sua casa ontem, é normal que você esteja todo dolorido hoje. Exato. Você nunca carrega a geladeira e você carregou ontem. Você nunca carrega um fogão e resolveu carregar um ontem. E você não treina, você não está preparado para isso. Essa é uma dor que faz sentido. Da mesma forma que uma dor de uma pessoa, de um editor de vídeo, que está editando um filme de cinema, ele recebe lá
14 horas de gravação e tem que transformar aquilo num filme de 1h30. Aquele cara fica sentado trabalhando por horas. A dor, ela é um alarme extremamente importante, necessário e que nos protege. A sua dor, a sua lombar doer, a sua nádega doer depois de 2 horas sentado, 3 horas sentado, é um sinal de que o corpo está pedindo para você mudar de posição. Uma prova do que eu tô falando é que de que é importante mudar de posição é que a gente muda de posição dormindo à noite sem acordar. Então, o animal tem por natureza trocar de postura. Então a gente sempre costuma dizer, qual que é a melhor postura para a gente se sentar para trabalhar? A próxima. Modifique a sua postura. Trabalhe um pouco, se você trabalha o dia inteiro sentado, se você é um desenhista, se você é um editor, um programador, procure ter até acessórios, que pode ser até um caixote, onde você coloca o seu notebook em cima de um caixote, em cima da mesa, e consiga trabalhar em pé. Aí você faz uma reunião sentado, faz uma reunião em pé. Isso é muito saudável do ponto de vista da coluna, porque faz com que você mude de posição. Isso melhora o gasto calórico, você gasta mais energia, você se movimenta mais, você melhora o trabalho intestinal, a movimentação intestinal, você melhora a circulação das pernas, você evita uma série de coisas além da coluna, de você ficar muito tempo sentado na mesma posição. Então, nós somos projetados para a posição de pé, nós somos projetados para sentar e a gente passa a maior parte do dia sentado, mesmo que a gente não trabalhe sentado, porque a gente dirige sentado, a gente usa o banheiro sentado, a gente come sentado, a gente faz a maior parte das coisas sentado. Então, ficar em pé e permanecer em pé e gastar energia com essa posição pode nos ajudar a ter menos dor, mas a dor ela não deve ser vista sempre de um jeito pejorativo. A dor é importante. Pessoas que têm uma alteração genética rara, graças a Deus, que não sentem dor, elas não passam dos 30, 35 anos, elas morrem muito cedo. Por exemplo, se a pessoa tiver uma apendicite, ela morre, porque a apendicite é uma doença grave que é simples de resolver se você olha a tempo e resolve, mas se aquilo não tiver alarme, a pessoa provavelmente vai a óbito. Então, a dor ela é nossa parceira, a dor ela está ali para nos proteger, da mesma forma que todos os outros sintomas servem para tentar. Tem até um texto muito interessante que é o sintoma, né? O sintoma. Eu estou aqui para salvar sua vida, estou aqui para te avisar do que está acontecendo no seu corpo, e você fica me silenciando, você fica desligando o alarme, você toma analgésico, né? E eu estou aqui para te avisar, bicho, se mexe, faz alguma coisa, sai desse emprego, muda de casamento, e aí você me silencia, você não quer me ouvir. Então, é muito importante que a gente dê atenção e entenda, né, qual é a dor que faz sentido e qual é a dor que não faz sentido. E até nos processos de reabilitação de pacientes que têm, por décadas, às vezes, uma dor persistente na coluna, eu faço questão de dizer ao paciente que é muito importante que no processo de reabilitação dele, a gente cause outra dor nele, uma dor aguda, muscular, uma mialgia pós-treino, pós-exercício, porque isso faz também com que o cérebro, percebendo novos sinais dolorosos, ele se autorregule e até perceba, puxa, acho que eu estou exagerando nesse alarme que eu estou dando e acho que eu posso me autorregular aqui, observando que eu estou recebendo um outro sinal, parece muito mais agudo, com algum conteúdo inflamatório, químico, acho que eu posso me acalmar com esse outro sinal que não parece ser tão importante. Então, gerar algum desconforto no paciente é importante, é lógico que é importante comunicar isso para o paciente, né? Que essa é uma condição boa para que ele se autorregule, para que o sistema nervoso central, que está intimamente ligado à dor do paciente, seja rebalanceado e para que a gente tenha aí uma melhora significativa da sensibilidade do paciente à dor, né? Perfeito. E aí? Você já teve dor na coluna algumas vezes? Já teve dor nas costas? Comenta aqui pra gente, você fica sentado muito tempo? Como é que é a sua vida? Como é que é o seu dia a dia? Provavelmente, o que você faz no seu dia a dia pode ser uma das origens da dor. Então comenta aqui pra gente poder entender um pouquinho e até mesmo tentar trazer mais informação direcionada em relação a isso. Brian, o Hélio falou um pouco aqui sobre essa parte de modulação que a gente tem da dor, entre outras, sobre essa característica do sintoma que é quase um aviso pra gente, né, de que alguma coisa tá errada, e aí eu vou lá e começo a silenciar e tudo mais. A gente vê notícias agora, por exemplo, da venda de medicamentos em supermercados, em outros lugares, que provavelmente vão ali facilitar o acesso a algumas medicações. A gente sabe que tem outras medicações que não são de tão fácil acesso, mas são muito utilizadas, principalmente nas dores agudas, que são os opioides. A gente vê, por exemplo, essa epidemia do uso de opioides nos Estados Unidos, que acaba sendo utilizado não só para tratamento da dor, mas também de forma
quase que adicta, né? Como uma droga em si. Eu queria saber de você, em relação ao tratamento da dor na coluna em geral, o que o paciente ele pode fazer quando ele tem um quadro agudo de dor para o tratamento em si, e quando aquela dor que ele sente começa a passar do ponto e ele precisa começar a ser um atendimento médico. Perfeito. Então, assim, as primeiras medidas para um incômodo leve na coluna seriam principalmente você fazer um repouso relativo, ou seja, ficar em repouso por muito tempo. Isso é algo, inclusive, contraintuitivo. Não vai ajudar, tá? Então, assim, você está com um quadro de dor, você ficou dolorido após, por exemplo, fazer a mudança, como ele comentou. É claro que você descansar, passar uma tarde mais leve, evitar esforços, vai te ajudar. Mas isso não quer dizer que você precisa ficar 7 dias afastado do trabalho em casa, deitado. Isso não vai te ajudar, né? Então, um repouso relativo, com certeza. O uso de analgésicos que estejam à mão, algo que você tem em casa, que você já esteja acostumado a usar, leve, não tem problema, isso também pode ajudar. A gente está falando do que nesse caso? Assim? Por exemplo, dipirona, paracetamol são os mais utilizados para os pacientes que não têm contraindicação, são os mais leves. Quando a coisa passa desse ponto, ou seja, precisa de algo acima disso, é melhor você procurar um aconselhamento médico. Porque dentro do pacote de medicamentos que a gente pode usar, você tem diversas classes que a gente costumeiramente usa para a coluna. Então, além dos analgésicos simples, como dipirona, paracetamol, a gente lança a mão muitas vezes de anti-inflamatórios, aí você tem que checar, claro, as contraindicações e o que é permitido para cada tipo de paciente, corticoides, que também vão ter função anti-inflamatória, opioides, que vão ajudar a suprimir a dor de uma maneira mais intensa, aí você tem graus de tipos de opioide, que variam em termos de potência e efeito, né? Medicações neuroléticas, que a gente chama, que são medicações que enganam o cérebro sobre a percepção da dor e sobre o limiar da dor, também podem ser utilizadas, e até mesmo medicações antidepressivas, né? Que é algo que intriga muitos pacientes, né? Que chegam em casa, leem a bula, poxa, mas você me deu um antidepressivo? Eu tô com dor, eu tô bem, eu tô tranquilo, eu tô feliz. Não, mas essa é a parte de você explicar para o paciente o que ele tá tomando, né? Porque várias medicações antidepressivas atuam justamente nas vias de dor. Exato. Então a gente não usa com intuito antidepressivo. Enfim, então esse é o pacote de medicamentos que a gente pode usar. Fora isso, a gente tem uma série de atitudes comportamentais. Então, de exercícios, de fortalecimento, de você ganhar amplitudes de movimento, treinar, enfim, ganhar, né, tônus muscular, tudo isso também pode te ajudar a passar dessa fase mais aguda, né? Perfeito. E você citou, por exemplo, os opioides, né? A gente tem uma disseminação do uso aí do tramadol, da própria morfina em si, que aí já tem uma escala ali maior, né, de potência. E com potencial de abuso, né? Exatamente, potencial de abuso. É exatamente isso que eu queria falar contigo. O que você orienta como paciente em relação ao uso desse tipo de medicamento? Ele deve ser feito só com a prescrição do médico? Ele pode ser utilizado em momentos de crise? Como é que é essa orientação para que a pessoa não passe do ponto e acabe, por exemplo, ficando dependente muitas vezes daquela medicação? Não, sem dúvida. Essas medicações, elas inclusive são vendidas com receitas que ficam retidas nas farmácias, justamente porque você precisa da prescrição médica para poder utilizá-las. Idealmente, a gente sabe que as pessoas às vezes conseguem, né, sem a prescrição do médico, ou que às vezes tem em casa, porque um parente utilizou, ela vai lá e tenta utilizar, mas isso é fortemente não aconselhado, tá? Esse tipo de medicamento, ele é feito para apagar um incêndio. Ele é feito para você suprimir uma dor que o paciente está passando ali numa fase, porque você não pode fazer um uso prolongado desse tipo de medicamento, justamente por problemas como adição, que seria vício, né? E outros efeitos colaterais também que essas medicações geram. Então, assim, elas servem para apagar o incêndio enquanto você está bolando uma estratégia de deixar esse doente sem dor, seja com base no tratamento conservador, que é o que é feito na maioria dos casos de dor na coluna músculo-esquelética, onde vão entrar fisioterapia, entre outras estratégias, né, conservadoras ou mesmo intervencionistas, quando o paciente precisa de algum procedimento. Mas esses medicamentos, eles agem ali num tiro curto, não é para você ficar usando por um tempo prolongado. Por isso, sempre sob supervisão médica. Perfeito. Hélio, o Brian falou bastante sobre o arsenal médico que a gente tem para o tratamento das dores na coluna, especificamente ali as dores musculoesqueléticas mesmo, né? Quando a gente fala da fisioterapia, qual que é o arsenal que a gente tem de tratamento para os nossos pacientes? A gente vem de um mundo da fisioterapia onde a gente usava muita terapia passiva, né? E hoje talvez a coisa que mais cientificamente a gente combate na fisioterapia é a reabilitação passiva do paciente, né? O paciente, ele
Hoje, pensando num tratamento baseado em evidências, a primeira coisa é que esse paciente precisa ser ouvido e esse paciente precisa ser aconselhado, né? Então, fisioterapeutas são bons aconselhadores em relação a todo o espectro de vida do paciente. Então, ouvir esse paciente, dar espaço de fala para esse paciente escutar e trabalhar na educação da dor, né? Porque muitas vezes os pacientes que têm dor crônica, a dor, os pacientes que têm dor prolongada, tem pacientes com dor há 1, 2, 5, 20 anos, esse paciente ele é um paciente que tem uma doença crônica não transmissível. Então, mais importante do que tirar a dor desse paciente, é lógico que é importante minimizar, diminuir a dor, mas é muito importante que a gente consiga, através de educação e exposição, a gente ensinar esse paciente como ele lida com isso. É da mesma forma que um paciente com diagnóstico de diabetes aprende como se comportar numa festa de Réveillon ou nas férias da praia. Ele quer comer aquela torta de limão, ele quer tomar um sorvete, mas ele precisa saber lidar com a sua glicemia para poder medir isso antes, comer o que ele quer comer, medir depois e tomar alguma atitude que ele foi educado geralmente por um médico, por uma enfermeira, para lidar bem com o seu diabetes, com o seu problema que é crônico, não tem cura, e ele vai viver bem. Então, com a dor é mais ou menos a mesma coisa. A gente procura trabalhar na educação, tirar muitas crenças limitantes que o paciente tem. E dentro da literatura também, existe um questionamento por um tempo. O que é mais importante num paciente que tem uma dor persistente? É mais importante tirar a dor dele ou aumentar a funcionalidade? E a literatura ela tem um consenso. É mais importante aumentar a funcionalidade deste paciente, porque isso vai fazer com que ele lide melhor com a sua dor. Dentro do nosso arsenal, a gente tem os equipamentos tradicionais que a gente usa, que a gente sempre usou, que são terapias combinadas de ultrassom com corrente elétrica, as correntes elétricas que a gente usa bastante, mas principalmente eu uso para emprestar para pacientes com dor meio descontrolada, que a medicação não está conseguindo segurar aquilo, e pacientes em situações até meio desesperadoras, a gente usa aparelhos portáteis para emprestar ao paciente, para ele usar isso, para ele conseguir trabalhar sentado no escritório da casa dele, né? A única coisa que ele não pode fazer com o equipamento ligado é dirigir um carro ou operar uma máquina, porque aquilo pode dar algum problema e dar um choque no paciente mais forte, ele perdeu o controle. Mas esses equipamentos, eles são muito úteis, desde que bem utilizados, mas a parte educacional e a parte de terapia ativa do paciente, o paciente tem que ser protagonista da sua própria reabilitação, né? A gente muda um pouco os papéis, onde o fisioterapeuta trabalhava muito e o paciente trabalhava pouco, ficava deitado. A gente hoje tem que estimular o paciente a sair da maca, ir para o ginásio de ginástica, e é lógico. E é um trabalho também que a gente faz que não é simplesmente o paciente ter dor porque ele é fraco, por isso que ele tem que fazer fortalecimento. É muito mais do que isso. Na verdade, expor o paciente a exercícios de fortalecimento, expor o paciente a exercícios que envolvem movimento, é muito mais uma terapia de enfrentamento do que realmente deixar ele forte. Porque se pessoas fortes não tivessem dor, ou se pessoas só tivessem dor por fraqueza, os grandes atletas que a gente já atendeu, os grandes atletas que a gente percebe que tem muita dor, eles não teriam dor, porque eles são exemplos físicos de capacidade, né? Então, a dor ela não está ligada tanto ao enfraquecimento, em alguns casos sim, mas na maior parte das vezes as dores até mais persistentes, elas não estão ligadas a uma fraqueza, a uma incapacidade. A dor é que gera essa incapacidade. Então, tendo um cenário seguro, onde você avaliou, construiu ali todo um raciocínio, convenceu o paciente a que você está no barco com ele, que de maneira segura a gente vai fazer uma exposição. A gente até usa alguns rituais, né? Tipo, o paciente fala assim, eu tô com uma dor 8 na coluna e me dói muito, eu tenho medo de fazer exercício. Aí a gente pega, de repente, uma cadeira e pede ao paciente, senta e levanta 3 vezes dessa cadeira. Ele senta e levanta, quanto é que tá a sua dor? Tá 8. Então senta nessa bicicleta aqui, pedala 2 minutos. Quanto é que tá a sua dor? Tá 8. Sobe esse degrau aqui, vamos subir essa escada? Sobe a escada. Quanto está a sua dor? Está 8. Tá vendo? A dor não está piorando. Então, assim, mostrar para ele que o movimento não é uma ameaça ao bem-estar dele, é um início de um caminho mais inteligente e mais eficiente de tornar aquela pessoa com melhor capacidade de enfrentamento, tornando ela mais protagonista do problema do que dependente de nós. Então, esse trabalho educacional tem no início um objetivo de matar umas minhocas que o paciente tem na cabeça e na sua segunda e terceira fase tem o objetivo de
fazer um transplante de confiança no paciente para que ele consiga autogerir o seu problema, porque muitas vezes são problemas que ele vai carregar para a vida, mas ele consegue viver muito melhor mesmo tendo aquela condição, desde que ele seja bem educado. Então, o nosso arsenal, ele envolve muito mais hoje do que equipamentos eletrônicos, ele envolve educação, ele envolve um acolhimento forte e ele envolve também uma condução do paciente rumo ao enfrentamento do seu problema, principalmente em coisas que ele traz para nós que parecem muito assustadoras. Então a gente vai de encontro a essas coisas para conseguir enfrentar e melhorar. Perfeito. E é interessante o que você falou em relação ao próprio paciente ter uma postura ativa em relação ao processo de cura dele. A gente sempre fala aqui que é importante que as pessoas entendam que a saúde delas é responsabilidade delas, né? Logicamente, as pessoas que estão envolvidas nesse cuidado, sejam elas os profissionais, os médicos, fisioterapeuta, até o próprio governo em si, quando a gente fala de medidas mais preventivas, populacionais, são importantes, eles atuam em conjunto, mas a saúde dela é responsabilidade dela. Então ela tem que ter essa conduta ativa não só na parte do tratamento, né, quando a gente já tem a condição estabelecida, como também na própria prevenção. Então ter bons hábitos, praticar atividade física, não utilizar substâncias nocivas, né, sejam elas drogas, o próprio tabaco, o álcool sempre com o maior controle possível, se alimentar bem. E tem um jeito de ver saúde, que saúde é um direito, né? Está na Constituição. Todo indivíduo tem direito à saúde e tal. A gente não tem direito à saúde, não. Não tô falando que governos não têm que dar assistência para ninguém, tá? Não é isso. Eu quero mostrar o outro lado. A saúde, ela é uma coisa conquistada não por prazeres, ela é conquistada por privações, infelizmente. Porque é sair de casa e sair para andar num parque, sair para andar na rua, subir a escada em vez de subir de elevador, no metrô escolher a escada em vez de escolher o elevador, é deixar de tomar refrigerante com açúcar, é deixar de comer gordura. Então, assim, é lógico que nós evoluímos desde os primatas lá para gostar de gordura, de comida altamente calórica, para gostar de coisa, porque a gente não sabia quando seria a próxima refeição, poderia levar uma semana, poderia levar um mês. Então, a saúde ela é construída de certas privações. Eu sou corredor, eu sou maratonista, já corri 4 maratonas. Invariavelmente, na maior parte das vezes, quando eu saio para correr, eu saio reclamando de correr. Mas para mim, correr é igual escovar os dentes, né? Então, se eu pego janeiro e compro a melhor escova do mercado, a melhor pasta de dente, escovo o meu dente 6 vezes por dia, bonitinho, janeiro inteiro. Isso não me dá o direito de passar uma semana de fevereiro sem escovar os dentes. Porque em 2 dias a minha boca está insuportável já. Então, assim, o exercício, os hábitos bons, eles são a mesma coisa. Não adianta você ter bons hábitos se no fim de semana você enfia o pé, né? Ou se você faz exercício uma vez por mês e depois larga. Então, assim, é muito mais sobre regularidade, muito mais parecido com escovar os dentes, que ninguém gosta, eu duvido que alguém goste de escovar os dentes. Às vezes você já está pegando no sono, não escovei o dente. Tem que levantar, escovar o dente, é um saco. Mas tem que escovar. Então, é muito mais sobre regularidade do que sobre intensidade. O exercício pode ser uma coisa agradável, o exercício pode ser uma coisa social. Então, é muito mais sobre privação do que sobre prazer, né? A gente tem que abrir mão de coisas para conseguir fazer coisas que vão fazer bem para nós. Então, isso pede um amadurecimento. Então, esse papo, essa coisa, faz com que as pessoas tentem fazer uma coisa muito difícil na vida, que é mudar os hábitos, né? Perfeito. Brian, a gente falou aqui um pouquinho sobre o arsenal que a gente tem terapêutico do médico, falou sobre o arsenal terapêutico do fisioterapeuta, só que existem também algumas outras possibilidades, métodos mais alternativos que a gente tem para o tratamento da dor ou até mesmo o fortalecimento dessa musculatura que você vai comentar um pouquinho mais, que eu quero que você fale também sobre core em si, porque é uma dúvida muito grande do pessoal. Mas existem também essas medidas mais alternativas, talvez a acupuntura, a quiropraxia, o pilates e o RPG, a própria musculação em si. Eu queria que você falasse um pouquinho do que a gente tem comprovação hoje de que realmente traz benefício para o paciente e como deve ser feita essa abordagem, principalmente dentro das academias, em que às vezes a gente não tem um professor para ser orientado. Isso também pode muitas vezes piorar o quadro do paciente, né? Perfeito. Exercício é vida, né? E essas estratégias que elas envolvem exercício, elas são muito importantes. Então, assim, eu queria dizer que com relação à quiropraxia, já começando por um ponto que é um pouco mais polêmico, né? A gente não tem muita evidência científica, né, favorável à realização de rotina de quiropraxia. Isso não quer dizer que, por exemplo, tem pacientes
que fazem quiropraxia, né? E que se sentem bem fazendo isso. Então, assim, é uma prática que a gente, de rotina, não prescreve, não recomenda para os pacientes, porque não há um benefício científico, uma evidência clara a favor, né? Mas a gente sabe que tem muita gente que faz e sente-se bem fazendo isso, né? É totalmente diferente quando a gente compara, por exemplo, com a acupuntura. Tem uma forte evidência científica de que é muito útil na administração da dor. Então, é uma estratégia super válida, prescrita pelos médicos, validada pela ANS, inclusive, o paciente consegue reembolso no seu plano, consegue fazer, às vezes, pelo próprio convênio, enfim. Então, tem uma comprovação muito grande. Outras estratégias como Pilates, RPG, fisioterapia, a gente vai colocar num pacote de atividades que trabalham com exercício, então com movimentação e principalmente com fortalecimento, são super úteis. A academia, a musculação especificamente, é uma estratégia muito importante, especialmente porque a musculação tem uma comprovação que após os 50, 60 anos, o paciente que faz musculação, ele preserva não só a sua massa muscular, mas também, uma maneira muito importante, sua massa óssea. Então a musculação é uma atividade que ajuda a preservar o sistema músculo-esquelético como um todo. É bem importante. Mas, dito isso, é interessante também o doente notar que essa musculação na academia, ou ela deve ser feita sob a supervisão de um profissional capacitado ou sob a orientação de seu médico. Por quê? Não é todo exercício de musculação e de academia que é adequado para todo o quadro que o paciente tem na sua coluna ou em outras regiões do seu esqueleto também. Então, a gente sabe, por exemplo, que os doentes que têm doença discal, o doente tem uma hérnia de disco, acabou de ter essa hérnia, e a gente está fazendo esse tratamento. Atitudes em flexão do tronco, ou seja, atitudes que dobram o tronco, vão insultar esse disco. Então esse é o doente que não pode ficar fazendo agachamento, stiff, leg press, abdominal, que são exercícios de academia. Então assim, são importantes, são estratégias validadas, mas que devem ser feitas sob supervisão. Com relação ao core muscular, que você perguntou, isso é muito importante, porque é um grupo de músculos que envolve a nossa coluna, né? E especialmente a coluna lombar. Então, a nossa coluna lombar está dentro de uma caixa muscular. Você tem o assoalho pélvico, que fica na bacia, tem o diafragma, que é o teto, e as paredes do abdômen completam aí esse cubo, essa caixa onde está a nossa coluna lombar. Então, se essa musculatura ela não está adequadamente tonificada, ela não divide com a coluna o peso que vem do tórax, da cabeça, das mamas, por isso que muita gente também tem dor por causa das mamas aumentadas, a gente vê isso frequentemente nas mulheres, né? Então, assim, essa musculatura tem que ser tonificada, e aí essas estratégias que a gente comentou, elas certamente vão ajudar na manutenção, na preservação dessa distribuição harmônica de cargas que vai prevenir lesões futuras na coluna. Perfeito. E aí, tá gostando do papo? Aproveita para curtir nosso vídeo, para se inscrever no nosso canal e para continuar sabendo um pouco mais sobre a saúde da sua coluna, como é que você consegue, por exemplo, prevenir ou até mesmo deixar para mais tarde os problemas da coluna, que a gente sabe que logicamente acontecem, mas você consegue com informação, por exemplo, mudar o seu dia a dia para tentar fazer alguma coisa de forma mais saudável. Mas, Hélio, eu vou aproveitar esse gancho agora. Você falou bastante sobre hábitos, falou bastante sobre a necessidade da pessoa ter uma postura mais ativa em relação à saúde. E uma das coisas que a gente mais traz aqui dentro da Outlive é justamente isso, né? Trazer para a pessoa que bons hábitos, eles podem transformar a sua vida. Basicamente, nós somos consequência dos hábitos que nós temos no nosso dia a dia. E eu queria que você trouxesse para o pessoal de casa que acompanha a gente, que tem aí seus 20, 30 anos e está começando a se preocupar, que pode vir a ter dor na coluna, trabalha sentado há muito tempo. Quais são os principais hábitos e as principais ações que a gente pode ter para prevenir dores na coluna ao longo do tempo? Como eu disse, a presença de dores, as dores agudas, elas são dores que elas podem acontecer num dia ruim, numa semana ruim, num momento de alteração de rotina, na mudança, nas mudanças da vida também, porque todas elas são muito desafiadoras, né? Então, a gente sempre tem que olhar de maneira mais ampla, né? Eu sempre volto para o mesmo assunto, né? Que se você tem pouca idade e ainda não tem nenhum problema de saúde, de maneira ampla, eu diria que fundamental fazer exercício físico em duas categorias de exercício. Exercícios aeróbicos, que fazem com que a sua frequência cardíaca suba, e são basicamente exercícios para te dar longevidade, manter seus vasos livres e funcionantes, para você não ter infartos, para você não ter problemas cardiovasculares, né? Esse é um grupo de exercícios que não deve ser deixado de lado. Correr, pedalar, nadar, dançar, caminhar, subir e descer a escada.
Outro grupo de exercícios seria os exercícios de força, os exercícios resistidos. E complementando até o que o Brian já falou sobre os exercícios, alguns estudos compararam o benefício dos exercícios entre o que é melhor, fazer pilates, RPG, musculação, o que é melhor. Não existe superioridade muito ampla de um exercício sobre o outro. O mais importante é fazer o que lhe traz mais minimamente algum prazer, porque o mais importante, como eu disse, é a regularidade do que a intensidade. Então você procurar alguma coisa que te traga algum prazer e que você faça isso de maneira rotineira, onde não há alta. Atividade física não tem alta, né? Tratamentos têm alta, atividade física não devem ter. O outro aspecto que eu procuro ser bem agressivo no tratamento dos pacientes é sobre a discussão sobre o sono. Se o paciente não dorme bem, se o paciente tem um sono entrecortado, se o paciente tem insônia pesada, eu peço ajuda sempre que o paciente procure um colega para observar isso, porque isso pode ser fonte de vários distúrbios, inclusive dores persistentes. Pacientes que não dormem bem geralmente evoluem com alguma questão com dor crônica. Gerenciamento de estresse, procurar alguma coisa que você faça da sua vida que te traga algum prazer e reconhecimento é importante, né? E cuidar da alimentação, cuidar de levar uma vida equilibrada. Eu sei que existem desequilíbrios, os desequilíbrios são vantagens competitivas na nossa vida, fazem com que a gente consiga as coisas, mas que a gente sempre tente voltar para o nosso lugar de homeostase, né? Onde a gente consiga voltar um pouquinho mais num certo equilíbrio. Então, assim, atividade física, manter o seu peso, não ser obeso. A obesidade, acabou de sair um consenso agora sobre obesidade. Eu estou ligado ao grupo de obesidade e diabetes do Hospital Oswaldo Cruz, e o único brasileiro foi o nosso doutor Ricardo Cohen, nosso médico. Ele participou desse consenso onde se amplia, da mesma forma que a gente olha para a dor crônica de maneira multifatorial, a gente tem que olhar para a obesidade também de maneira multifatorial. A obesidade é uma doença que não deve ser medida apenas pelo IMC, o índice de massa corpórea, né? Pra você ter uma ideia, até um dado interessante, o IMC do Mike Tyson era 33, ou seja, o IMC de um obeso, né? Então, assim, só que ele era muito baixo pro peso dele, né? Exato. Então ele era muito pequeno, então ele tinha uma massa, só que era só músculo. Então o IMC não é uma ferramenta adequada para se observar obesidade. E a gente hoje tem um consenso onde a avaliação ela tem que ser multi também para entender melhor esse paciente. A obesidade é um fator de risco para várias doenças cardiovasculares, doenças oncológicas e doenças também da coluna. Então, ter esse espectro, né, sempre ter esse olhar multi e mais amplo, vai fazer com que você tenha mais saúde e menos chance de desenvolver qualquer tipo de dor e doença. Perfeito. E eu acho que quando a gente fala sobre hábitos em si, sobre bons hábitos, acho que uma das coisas que é mais importante é a pessoa entenda que a frequência ela é muito mais importante do que a intensidade. Sim. Porque, logicamente, a intensidade ela ajuda em momentos ali que você tem uma mudança de chave, né? Em que você começa a fazer um exercício, você começa a fazer uma dieta, mas é essa capacidade de manter aquele hábito, aquela ação durante o tempo é que vai fazer o resultado em si. Sim. E o que muita gente às vezes não entende é que você precisa de pouca coisa para fazer uma diferença importante na sua vida a longo prazo. Então, não é, por exemplo, ter uma dieta extremamente restritiva que vai fazer com que você viva mais ao longo do tempo. Não é fazer exercício físico uma vez por semana em alta intensidade, uma alta carga, que vai fazer com que você melhore ao longo do tempo. É realmente essa constância ali de pequenas coisas que, como você falou, o hábito de correr, você sai de casa reclamando, mas aquilo já virou hábito. Isso. Já está internalizado. Então você sai de qualquer forma, assim como escovar os dentes. Todo mundo entra numa reunião que não quer entrar. Exatamente. Todo mundo faz um trabalho que às vezes não quer fazer. Então, para mim, às vezes, correr é muito prazeroso, na maior parte das vezes, mas às vezes eu subo numa esteira da mesma forma que eu estivesse entrando numa reunião contrariada. Eu não queria fazer essa reunião agora, mas eu tenho que fazer porque meu chefe tá ali, então eu tenho que ir, né? Então, assim, sobe na esteira, simplesmente. Exato. E vai lá. E ao mesmo tempo, você falou, por exemplo, daqueles desbalanços que a gente tem ao longo da vida, que são totalmente normais. Claro. O que a pessoa precisa entender é que, cara, existe uma homeostase e a gente vive bem com essa homeostase. Sair dela é normal, mas a tendência que a gente precisa ter é sempre voltar para ela. Sim. Porque se você dorme mal uma vez, 2 vezes durante a semana por um projeto que você entregou, tudo bem. Sim. Agora, cara, não dá para dormir 2, 3 meses sempre por conta disso. Tem que tomar um certo cuidado porque os maus hábitos também têm um papel importante na deteriorização da nossa saúde. Sim. Mas, Brian, antes da gente acabar, eu queria só dar uma pincelada contigo num dos assuntos que talvez seja uma das principais dúvidas dos pessoal que nos acompanha em relação à dor na coluna, que é a hérnia de disco em si, né? Muita gente tem essa visão de que a hérnia de disco é uma doença de pessoas mais velhas e tudo mais, e a gente sabe que não é bem assim.
O Hélio falou sobre pegar fogão, pegar geladeira ali, existe a hérnia traumática que também está relacionada. Mas conta pro pessoal qual que é a gênese em si da doença da hérnia de disco e quais são os principais sintomas, o que o paciente precisa estar atento para, por exemplo, procurar um médico por conta disso. Maravilha. Esse é um assunto importante porque é um assunto famoso, é um assunto que as pessoas sempre perguntam, né? Toda dor na coluna a pessoa já acha, será que eu tô com uma hérnia de disco? Então assim, o que vem a ser essa hérnia? Então, primeiro uma definição mais ampla, né? Lato sensu sobre hérnia. Em medicina, hérnia é tudo que ocupa um espaço que não deveria ocupar. Né? Então, hérnia diafragmática, a gente tem hérnia inguinal, tem vários tipos de hérnia, né? E hérnia de disco é quando um fragmento do disco, que é esse amortecedor que existe entre as vértebras, um fragmento desse disco ocupa um espaço que não deveria ocupar. E frequentemente esse espaço é um espaço no qual ele concorre por espaço com o nervo. O nervo já está ali. E aí entra o fragmento junto para dividir um espaço que é inelástico, porque essas estruturas estão envoltas por osso. E o osso não dilata. Então, entra o fragmento de disco, o nervo já está lá, e esse nervo muitas vezes é comprimido, o paciente tem uma dor irradiada. Outras vezes, o próprio fenômeno da lesão do disco, que acontece na periferia, porque o nosso disco ele é como se fosse um babalu, aquele chiclete. Então, ele tem uma periferia rígida e o interior gelatinoso, né? A própria lesão do disco na periferia pode gerar dor, e uma dor muitas vezes local, sem irradiação. Né? Esse tipo de quadro de hérnia de disco ele é frequente nos pacientes mais jovens. Então isso é uma pergunta inclusive que intriga muitos pacientes, né, que chegam no consultório com 30, 40 anos com uma hérnia de disco e falam, poxa, eu achei que eu fosse ter problema na coluna quando eu ficasse com a hérnia da minha avó. Mas assim, para você ter uma herniação do disco, ou seja, para esse disco poder expelir conteúdo, ele tem que ter conteúdo. E esse conteúdo que é rico em água, ou seja, um conteúdo muito hidratado, ele está presente nos pacientes mais jovens. No idoso, o disco frequentemente desidrata. Então ele já não tem mais o que cuspir, não tem mais o que ejetar. Né? Então a hérnia ela é tipicamente um problema de pessoas mais jovens. A boa notícia é que, quando ela acontece, em mais de 90% dos casos, existe uma reabsorção espontânea desse fragmento, Sim. ou uma cicatrização espontânea dessa lesão que aconteceu na periferia do disco, sem que você precise fazer nenhuma intervenção. Outros casos que o paciente tem dor persistente, déficit neurológico, ou seja, perda na função desse nervo, seja motora, sensitiva algumas vezes, você pode precisar intervir removendo essa hérnia, removendo cirurgicamente, tá? Então, você tem essa gama de tratamentos, né? E tem um meio termo também que existe, que é a infiltração, que é você jogar uma medicação em cima do nervo que foi machucado por essa ejeção do fragmento, para que durante algum período essa dor controle até que o próprio corpo consiga reabsorver ou lidar com aquele fragmento. Então, a gente tem esses 3 pontos de tratamento: conservador, infiltração, cirurgia, mas a maioria dos casos, mais de 90%, o conservador vai resolver muito bem, que é exercícios e a passagem do tempo para o próprio organismo lidar com aquele fragmento. Perfeito. E você falou, por exemplo, que essa é uma condição já mais relacionada ao paciente jovem. Quando a gente fala do paciente mais idoso, que tem ali um processo de desidratação desse disco, tem um processo ali de artrose mais nessas facetas, quais são as principais condições que estão relacionadas com dor na coluna nesse paciente com mais de 50, 60 anos? Perfeito. No paciente mais idoso, sem dúvida alguma, o grande problema ali é justamente o surgimento da artrose facetária, que vai dar uma dor local no paciente. Então é aquele paciente que tem uma dor de caráter que a gente chama mecânico, tá? Ou seja, o doente que ele passa 1 hora sentado, vai levantar, tem uma mega dor. Então ele levanta devagarzinho, bem daquele tipo que a gente imagina do paciente bem idosinho, né? Vai levantar naquela calma. Então assim, ele tem uma dor mecânica na faceta. E aí essa dor, à medida que ele vai andando, ela vai esquentando, o doente melhora, né? Então, dor por artrose facetária, por consumo facetário. Então, isso é uma possibilidade de problema na coluna do paciente idoso. A outra possibilidade, que acontece também muito frequentemente, é a estenose do canal. Porque o paciente idoso ele vai tendo uma hipertrofia, ou seja, os ligamentos que passam dentro do canal vertebral, envolvendo ali o saco dural, os nervos, esses ligamentos eles vão hipertrofiando com a idade. Então, como esse túnel ósseo é inelástico, esses ligamentos vão competindo por espaço com os nervos, acabam pressionando esses nervos. E aí o doente começa a ter dor irradiada para os 2 membros, não consegue andar longas distâncias sem fazer uma pausa. Então, esses 2 quadros, dor facetária, que é a dor local, e a estenose do canal, que é esse estreitamento da via de condução dos nervos. Esses 2 problemas são os mais frequentemente encontrados nos pacientes na faixa etária mais avançada. Perfeito. E você falou um pouco sobre a cirurgia de coluna em si, né? E talvez
quando a gente fala da parte de ortopedia, a cirurgia da coluna é uma das que traz mais medo para o paciente, né? De forma rápida, assim, o que a gente teve de avanço significativo dentro da cirurgia de coluna e o quão seguro é hoje, por exemplo, para um paciente fazer um procedimento se ele for realmente indicado? Legal. A cirurgia de coluna mudou muito nos últimos 15 a 20 anos, né? E a gente ganhou, especialmente nesse período, muita segurança na realização do procedimento. Então, a cirurgia de coluna é um grande tabu na sociedade porque as pessoas têm medo de lesão neurológica, tá? Então, hoje em dia, a gente tem algumas estratégias para evitar isso. Então, por exemplo, o advento do microscópio. Ele melhorou muito a visualização. Ou mesmo na endoscopia também, que você consegue fazer uma observação da região operada por vídeo. Então você consegue ter uma ampliação boa. Então, com uma visualização mais direta das estruturas, você diminui a chance de lesão de nervo. Outra coisa, o surgimento do potencial evocado, ou a monitorização neurofisiológica. Você tem um neurologista que fica ao lado do cirurgião, vigiando os nervos do paciente durante a cirurgia. Isso diminui muito a chance de lesão, porque quando você se aproxima de um nervo, ele te avisa em tempo real. Você está perto do nervo. Então você consegue recuar o seu instrumento, diminui a chance de lesão também. Fora a segurança também da anestesia, que aumentou muito. A gente tem monitorização até cerebral, então você consegue saber a profundidade da anestesia, se o paciente está muito chumbado ou perto de acordar. Então, todos esses componentes aumentaram muito a segurança de coluna, de maneira que eu posso te dizer hoje em dia que uma cirurgia bem indicada ela é absolutamente segura para o paciente realizar. Perfeito. E Hélio, para finalizar, em relação à fisioterapia, o que a gente tem de mais atual, ou talvez o que a gente mais está estudando hoje, que pode ser, por exemplo, daqui a um tempo, um grande adjuvante ali dentro do tratamento do paciente? Eu acho que o desenvolvimento do treinamento do fisioterapeuta para abordar casos complexos como dor de coluna persistente, eu acho que esse é um ponto ainda muito a ser abordado para tirar essa pecha de coisas mecânicas apenas, onde a gente tem que compreender melhor o paciente para entender, principalmente nos pacientes mais crônicos. Existem algumas intervenções bem promissoras em relação a dores neuropáticas, as neuromodulações transcranianas não invasivas. É um equipamento que emite pulsos eletromagnéticos que podem ser usados tanto na periferia, na saída do nervo da coluna, para diminuir dor, é um neuromodulador, e também pode ser feito de maneira transcraniana não invasiva, com pouquíssimos efeitos colaterais, com bons resultados, resultados promissores e com estudos trazendo bons resultados para a gente evoluir. Eu acho que o conhecimento amplo do fisioterapeuta ou do profissional de saúde em relação aos indivíduos, o entendimento da vida das pessoas e esse espaço de fala também devem ser ainda evoluídos. Parece, né? A gente sempre está dentro da nossa bolha, né? E a gente dentro de uma bolha de excelência, a gente acaba tendo lá 10 médicos, 30 colegas físicos, onde você tem uma percepção, mas a gente sabe o quanto a gente ainda conserta de visões equivocadas de tratamento, de reabilitação e de visões simplistas para pacientes complexos, o que isso traz de consequência para os pacientes. Então, isso ainda tem que ser muito disseminado, a literatura demora muito para chegar à prática clínica, leva geralmente mais de 20 anos para você ter uma coisa que é lançada hoje num paper, leva muito tempo para ser implantado nos serviços, principalmente nos serviços de grande volume, os serviços públicos. Então, assim, a gente ainda vê uma visão muito antiquada, na maior parte das vezes, dos serviços de saúde, tratando inadequadamente aquele paciente, estigmatizando o paciente, jogando no paciente a responsabilidade por aquilo, a culpa por aquilo, transformando aquilo num problema muito maior do que deveria ser. A gente está falando também, né, quando a gente fala de dor nas costas ou dor lombar, a gente está falando do maior problema de saúde da humanidade, né? É o maior problema, segundo o Instituto Bill e Melinda Gates, que faz o Global Burden of Disease. Desde 92 ele vem mapeando, nunca dor lombar saiu do top 3, nunca. Então, assim, é um problema de alto custo que atinge muitas pessoas em idade altamente produtiva e é a maior causa de anos vividos com incapacidade. Então, muitas vezes o paciente, ele teve uma vida jovem boa, ele foi financiado às vezes para conseguir estudar e ele não consegue trabalhar depois porque uma dor lombar o impossibilita de desenvolver, gerar riqueza, gerar trabalho, gerar produtividade, né? Então a gente tem que entender que é o maior problema hoje que a gente tem, os desafios são enormes e outra coisa, né? Não querendo me alongar, mas
A tecnologia parece ter ajudado pacientes com diabetes. A tecnologia parece estar ajudando pacientes com outras doenças. E a tecnologia parece estar piorando a vida do paciente com dor nas costas. Parece que não está ajudando. Então hoje você tem até aqueles sensores que o paciente consegue medir sua glicemia muito simplesmente. Ele coloca o sensor no braço, ele passa o celular, ele já sabe quanto é que está a glicemia em tempo real, ele consegue. A gente não tem ainda isso para dor lombar e parece que a gente não está sendo apoiado por tecnologia para conseguir ajudar. Lógico que os avanços estão acontecendo no mundo cirúrgico, no mundo da reabilitação, mas isso a gente ainda trata muitas consequências do uso excessivo de tecnologia na reabilitação. Muito bom. Bom, baita papo aí, né? Acho que é quase impossível da gente esgotar aqui o assunto. Tem muita coisa para ser conversada. Sim. Quero agradecer a presença de vocês, contar, logicamente, com vocês em outras conversas. Mas como a gente sempre faz aqui, eu queria terminar trazendo uma dica prática de saúde para o pessoal que nos acompanha, que ele possa ali aplicar já hoje, amanhã, assim que ele vê esse vídeo, que possa, por exemplo, prevenir que ele tenha dores na coluna ao longo do tempo. Brian, por favor. Acho que uma dica muito básica é faça esporte, preserve a saúde que você tem, porque uma vez perdida, a saúde é difícil de a gente recuperar, né? Então, preserve a sua saúde, faça esporte, invista em você, cuide-se. Acho que é a dica mais prática e mais importante que eu poderia dar. Perfeito. Brian, obrigado pela sua participação. Como é que o pessoal pode acompanhar o seu trabalho? Maravilha, obrigado você pelo convite, Narciso, é claro, sempre um prazer estar aqui. E no Instagram eu estou no @doutor.briancoimbra. Perfeito. Hélio, por favor, traga aí sua dica de saúde para o pessoal que nos acompanha. Bom, já que o Brian falou do hardware, eu vou falar do software, né? Perfeito. Ele falou do corpo, do exercício. Desestigmatizar a atenção em saúde mental. Eu acho que, da mesma forma que eu procuro o Brian porque eu tô com dor nas costas, ele me procura porque tá com uma dor no ombro. Acho que procurar um profissional da saúde mental para cuidar de uma depressão, para cuidar de uma ansiedade, eu acho que isso tem que ser desestigmatizado. Não há diferença entre tratar sua parte emocional e tratar um joelho, tratar uma, sei lá, uma doença de pele. É tudo a mesma coisa, é tudo pedaços do mesmo sistema. Então, não se sinta estigmatizado. Só quem é louco não vai ao terapeuta, só quem é louco não conversa com um psiquiatra. Isso faz parte totalmente de uma boa vida, de uma vida com proveito, né? Então, já que ele falou do hardware, eu vou falar do software, que é muito importante. Perfeito. E ainda é uma área que a gente não conhece tão bem, mas a gente sabe que a saúde mental ela influencia inclusive em sintomas somáticos, né? Sim. Principalmente, por exemplo, a dor nas costas, aquela tensão, Sim. tudo. Então é importante que a pessoa também tenha essa visão. E como é que o pessoal pode acompanhar o seu trabalho? Eu tô no @HélioNishioka no Instagram, e também tem o @ da minha clínica, @Instituto Nishioka. A gente tem lá também alguns posts falando do nosso trabalho. Muito Perfeito. obrigado. Obrigado pela sua participação, viu? Imagina, um prazer. Sempre que precisar, estaremos à disposição. Boa. É isso aí. Se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Toda semana, vamos trazer informação de qualidade e de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e melhor. Você também pode se inscrever na nossa newsletter e receber diretamente no seu e-mail, de forma gratuita, resumo dos nossos episódios, dicas práticas para melhorar a sua saúde e também outros conteúdos exclusivos. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Aproveite também para nos seguir nas nossas redes sociais e continuar conectado conosco e com a sua saúde. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.